quando escolher uma mediação, será mais apropriado escolher quando as partes tiverem uma história de cooperação na solução dos seus problemas ou de certos problemas. Há pessoas que não têm essa cultura de resolver os problemas cooperando. Quando é que não há cooperação? Quando é que não há cooperação? Quando não há abertura para o diálogo, quando não há entendimento, mas quando não se respeita a opinião do outro, quando se rejeita a opinião do outro, mas falta de sensibilidade. Como? Falta de sensibilidade. Falta de sensibilidade, mas quando é que não há cooperação? Quando não há relação entre outros. Quando também não há tolerância dos fatos, também não há cooperação. Quando não há tolerância dos fatos. Quando o mediador vai ouvir cada uma das partes, espera ouvir as questões de fundo. Se as partes não usam da verdade, se as partes também começam a dar curvas, a usar táticas para atrapalhar o mediador vai levar tempo. E se o mediador não tiver preparação de que na mediação não há pressa, ele vai errar. Vai levar as partes a uma solução que não vai ajudar a resolver o problema. Amanhã ou depois o problema reacende. Dona Eunice, então, se podemos dizer que o nosso processo de reconciliação, de paz, que o falecido Mestre levou, teve esse aspecto, que as partes tinha curva, fazia curva para atrapalhar o processo. Quando falamos há pouco tempo na negociação, eu disse que quando se negocia, o negociador deve ter cuidado de registrar aquilo que cada parte está a dizer. E é importante que cada parte respeite aquilo que diz. É muito importante. Por isso é que o processo é de idas e voltas. Quando o mediador, o colega é mesmo o mediador, escuta o frontal e a mista, e no dia seguinte o frontal diz: não, eu não disse isso, eu não disse isso, nem quero saber. A mista diz: mas ele falou. Se você não tiver escrito, eles não tiverem assinado, eles não tiverem dito sim, eu assino e verbo-me perante as minhas palavras, eu vou mesmo assinar. Se você tiver isso assinado, então mostra a eles: olha, mas ontem ficamos aqui, o senhor falou assim, 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 e por isso é que as pessoas se valem de todos os high-techs, de todos os possíveis recursos mais avançados para que tudo que se está a falar fique ali. Alguém está a falar, então a máquina está a gravar. Quando amanhã disser que não, mas eu não falei, epa, é só ligar e escuta. Está aí, sim, só que eu agora só. Essa é a questão. Então, às vezes, as questões em disputa não são numericamente sobrecarregadas. Por isso, as partes são capazes de concordar com certas questões. Mas, em cima disso, as partes, às vezes, na mediação, não têm longa história de relações adversárias. Quando as pessoas não têm relações adversárias, são mais factíveis, é mais possível estar
estarem diante uma mediação e conseguirem manter ou respeitar aquelas resoluções ou posições que eles próprios estão a tomar. O número de partes é limitado e as disputas não se expandem para outras pessoas. O que é que isso quer dizer? Muitas vezes, quando se está a negociar, às vezes as partes não são só duas, há mais outros e também há outras partes externas. Então, quando existem muitas partes a consultar, torna ainda mais complexo a resolução do conflito. Troika, então, Os conflitos dos países são complexos. Assim só, parece que é muito fácil. Mas quando nós somos colocados na cadeira do mediador, é quando nós vemos o quanto é complexo. E mais complexo ainda, se o mediador conhece uma das partes. E se o mediador tem algum relacionamento um pouco mais próximo com uma parte do que com outra. Porque você vê nos tribunais, quando as pessoas estão a ser julgadas, como é que as pessoas reagem. Não é fácil. Mas é preciso cumprir com muitas regras para se poder levar um processo de mediação a bom termo e não sofrer pressões, nem pressões externas, nem pressões das próprias partes. Negociar friamente e às vezes negociar quando atrás os filhos estão a pressionar, os familiares estão a pressionar, então isso também pode atrapalhar as partes e assim a vida é assim mesmo. A vida tem muito dessas coisas e muitas vezes quando o desfecho não dá certo, muitas vezes porque ao negociar ou durante o processo da mediação, às vezes faltou mais uma parte. Então, ou quando você faz a monitoria do processo mediado, você se dá conta de que realmente nós chegamos a este acordo que está lido, que é distribuído, as partes trocam e depois, ao monitorar, tem que se estabelecer os prazos de monitoria para a avaliação da implementação do acordo. Sim, perante essas pressões, qual seria a atitude do mediador? Perante as pressões? Sim. Perante as pressões, o processo sempre tem que continuar. Tem que continuar, às vezes é preciso descansar e voltar a encontrar soluções. O mediador nunca é uma personalidade parada. O mediador consulta também outras partes que lhe são possíveis de ajudar. Ele recorre a peritos. Às vezes até não são peritos de fácil alcançar. Ele recorre a peritos, aqueles que são lá em outras escolas, institutos, universidades, os que estudam cientificamente os assuntos. Não é um assunto assim de muito fácil gestão. Não é fácil. Então, é um processo complexo. Os conflitos são sempre complexos, porque a sua natureza também é complexa. As partes têm ou podem ter um relacionamento. Quando as partes têm um relacionamento em curso, às vezes é mais apropriado usar a mediação. Se não tem um relacionamento, é mesmo muito difícil. O nosso processo da Angola, as partes
não tinham um relacionamento em curso? Tinha? Não. Não havia contatos na escola ou aonde, não havia. Quando as partes estão, uma está lá, outra está no outro lado, é meio difícil trazer as partes até a um entendimento. É um processo realmente longo e só com muita memória, com muita massa cinzenta, se pode chegar a um entendimento, a uma plataforma de entendimento comum, e se chega o momento que você vê, agora as partes estão sentadas e a trocar o champanhe, a brindar e a dançarem juntos. Leva tempo. É só você pensar o que foi e durante quanto tempo. E os contextos históricos em que as partes estiveram, como possível trazer as pessoas. E as pessoas perguntam, como é possível? Como é que vocês conseguiram? Não é verdade. Estão todos na cidade? Sim, estão todos na cidade. Convivem, são vizinhos, um aqui, outro ali. Os filhos até alguns casam-se. Mas foi um processo longo, negociado em décadas.